Eu acreditava que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast, um espaço para a gente ser quem a gente realmente é. E hoje eu estou aqui com uma das minhas mentoras. Eu estou muito feliz de estar recebendo você. A Lu, ela é uma multipotencial. Ela tem várias vertentes, mas hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas hoje ela vai falar sobre um trabalho que me ajudou e que eu acredito que pode ajudar ainda muitas outras de nós. Bem-vinda, Lu! Me conta um pouquinho quem é você, o que você faz e por que você faz tanta coisa e como, né? O como é o depois, a gente vai chegar no como. Exatamente. Primeiramente, Roberta, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui nesse projeto seu, que na verdade a gente já tinha conversado antes e a coisa foi tomando força, né? E para quem está assistindo, para poder entender o que acontece, quem eu sou a Luciane Fernandes. E eu trabalho na área de comunicação, que é uma das minhas vertentes. A questão é a seguinte, durante a minha jornada de mais de 30 anos aí trabalhando, eu dei de cara com um conceito que eu consegui me encaixar, que é a multipotencialidade, né? E o que é isso? Não é fazer 249 coisas mal feitas. E não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo. Não é sobre isso. É você entender que nós temos dons, talentos que Deus nos deu. E a gente pode decidir monetizar esses talentos ou não, em momentos diferentes. Isso Perfeito. Não significa que você é uma pessoa inconstante. Não tem a ver com inconstância. Que, aliás, é uma ferida, pelo menos foi a minha ferida, durante muito tempo, e eu conheço muitas amigas que têm essa dor. Poxa, não, de repente fica com aquela sensação de eu começo uma coisa hoje, começo outra, e depois eu não acabo, e não sei o quê, e a gente fica com essa dor de não ser boa em algo, de não ser, né, de gostar de muita coisa e não ser boa em algo. Mas você me mostrou que a gente pode, sim, as coisas elas vão se encaixando, né? Como pecinhas de um quebra-cabeça. Exatamente, porque tudo é importante, tudo que a gente aprende aqui, ali e tal, e quando se junta faz uma coisa única, que é aquilo que realmente a gente tem para dar para o mundo. É isso? Exatamente isso, Roberta, porque assim, quando a gente começa a utilizar os nossos dons, os nossos talentos, a gente entende que a gente começa a se alinhar com quem a gente é. Porque a gente tem que sempre se perguntar quem eu sou, além do meu descritivo, da minha profissão. Quem eu sou? Bio. Né? Da minha bio. Tá lá a bio no Instagram e tal, mas quem eu sou? Eu sou essa pessoa que facilita a comunicação para as pessoas, que coloca a luz naquilo que as pessoas não estão conseguindo enxergar, que mostra um caminho. E para eu chegar lá, eu trilhei um caminho que veio desde estudar ferramentas de administração como o PMI, né, que é do Project Management Institute, que é toda uma linearidade de como você monta um projeto, entender as viabilidades desse projeto, então tudo na área de negócios mesmo, né? Também trabalho com a parte de inglês para negócios. Então, você percebe que as coisas vão meio que se alinhando e se entrelaçando. E, além disso, a questão da neurociência. Porque era uma coisa que sempre me incomodou. Poxa, por que tem algumas pessoas que conseguem falar super bem, conseguem deslanchar na hora do aprendizado e algumas não? E aí eu fui atrás das respostas que a ciência me trouxe. E hoje, depois de mais de uma década estudando, hoje eu estou focada em estudar o cérebro feminino, que aí a gente vai entender como que nós, mulheres, funcionamos e quais são as diferenças, porque existem essas diferenças. Aliás, a Lu, ela me deu uma dica importantíssima que hoje é alvo do meu mais recente estudo. Eu estou estudando sobre arquétipos por influência dela. Ela me apresentou um livro que traz um conceito incrível, que é a jornada da heroína, né, que vem em contraponto com o livro do Campbell, que é a Jornada do Herói. Sim. E que traz uma conscientização, traz uma... Eu digo que é uma libertação, quando a gente encontra que existe um caminho que a gente tem que entender e aceitar,
que sim, o caminho da mulher é diferente do caminho do homem. Eu não sei, nesse mundo que a gente vive uma competição, que não é só uma competição entre sexos, mas é uma competição entre pessoas, né? Exato. Mulheres competem com mulheres e a gente é incentivada, até na escola, tal, a gente é incentivada a competir com a outra mulher. E aí a gente se vê querendo competir com um homem, querendo o cargo de CEO e não sei o quê, e tá tudo bem se a gente quiser isso. Mas se não tiver alinhado com os nossos valores, se não tiver alinhado com a nossa trajetória, não vai fazer sentido lá na frente, como foi o que aconteceu comigo. Sim. Quando eu conquistei o que eu queria, né, na CLT, né? Na CLT, eu achei de verdade que a minha liberdade, ela estava atrelada a uma segurança financeira. Então, o que eu fiz? Eu galguei os cargos para poder ser a melhor no que eu fazia e poder ter a minha segurança. Quando eu cheguei lá, eu falei, mas espera aí, tá faltando alguma coisa. Exato. E aí, essa reconexão do feminino que eu comecei a descobrir através dos grupos que a gente se conheceu, inclusive, Exato. né? E através dessa percepção até mesmo da persona, o teu trabalho de persona é incrível, eu queria que você falasse um pouquinho dele aqui. Entender que existe um caminho que é um caminho mais suave, que é um caminho que não precisa ser tão duro, que não é que não vai ser difícil, né? Exato. Eu vivo falando isso. As dificuldades, os desafios vão acontecer, mas ele não precisa ser tão duro, né? Porque a natureza feminina não é dura, a natureza feminina é fluida. Exato. Ai, palavra perfeita, até me arrepiei. Me empolguei aqui, agora eu quero... Fala um pouquinho desse trabalho, por quê? Esse teu trabalho me ajudou bastante nesse meu novo momento de vida. Queria que você explicasse um pouquinho, porque você tem uma mentoria focada para isso, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, Lu. Então, a mentoria Oráculo, ela é uma mentoria que ela tem 3 momentos. O primeiro dele é você olhar, é o olhar. Você olha e você entende aonde você está. E quando você vai olhar e entender onde você está, você tem que olhar para quem você está prestando serviço. Quem é a pessoa do outro lado com quem você está falando? E essa pessoa não é sobre dados demográficos, não é simplesmente quantos anos tem, faixa etária, enfim, faixa salarial, onde mora. Que é tudo isso importante, claro, mas não é só isso. Não é determinante. Então, essa que é a diferença. Então, há alguma mistura quando você fala, eu consigo colocar ali na inteligência artificial e eu consigo desenhar a persona. Tá, mas você precisa se colocar no lugar daquela mulher. Por isso que é importante você entender qual é o público que você vai atender, e você entender como ela se sente. A persona é da ordem do sentir. Então, como é essa pessoa? O que ela sente? Quais são os sonhos dela? Quais são os desejos dela? Quais são os anseios? Quais são os medos? Quais são os bloqueios naturais? Né? E aí, quando você consegue entender a partir desta ótica, esta persona, ela ganha forma, ela vira a sua amiga imaginária, como eu gosto de falar, né? Que, aliás, você tem uma amiga, né? Eu tenho uma amiga imaginária que eu uso nas lives ela até. Ela não é imaginária. Ela não é, ela existe. Como é mesmo o nome dela? É a Dona Florinda. Dona Florinda. Dona Florinda. Adoro quando ela aparece. A Dona Florinda gosta de participar das lives. E assim, por que eu trouxe a Dona Florinda? Porque a Dona Florinda, ela tá ali nos seus 45 anos, mais ou menos. Ela tem filhos pequenos ainda, né? E ela tem que ficar equilibrando o tempo dela entre o cuidar dos filhos e a carreira dela, o empreendedorismo que ela se dedica. E como ela não nasceu na era digital, ela fica perdida e não sabe como se comunica. E começa, segue um aqui, segue outro ali. Começa, agora tem que ser desse jeito, agora é isso, aquilo. Tenta acompanhar como são as atualizações do Instagram. É insano. Essa é a palavra. Insano, porque além de você ter que acompanhar isso, você tem que entender como que isso afeta as tuas diretrizes da tua empresa e a tua comunicação. A comunicação, principalmente com quem você quer realmente Exato. Falar, né? Porque não é uma questão de falar, como você me disse assim,
é um conceito tão simples e tão teoricamente banal, mas que a gente não presta atenção. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Perfeito, Né? que isso é uma máxima do marketing. Então. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, porque fica uma coisa genérica, você não consegue tocar o coração daquela pessoa. E aí fica naquela briga, muitas vezes interna, de eu tenho que ter milhões de seguidores. Sim. Não, você não precisa. Você precisa ter pessoas ali que vão se conectar com você e que você vai poder, com o seu produto ou serviço, ajudar de alguma forma a melhorar um pouco a vida. Exatamente, por isso que eu desenvolvi, a partir de todos esses estudos, enfim, de toda a capacitação que eu fiz na última década, eu posso dizer, porque eu estou no Instagram desde 2019, né, já faz bastante tempo, e estou na área de comunicação há mais de 20 anos, então esse conceito de quem fala com todo mundo não fala com ninguém, não é uma coisa de agora. Isso é do arcabouço mesmo do marketing e outras coisas que eu trago também. Então, assim, eu gosto de ter os pés nos clássicos, de entender, por exemplo, de trazer Aristóteles, como eu sempre trago nos meus programas. Por quê? Porque Aristóteles diz que o quanto mais você repete algo, aquilo se torna a tua identidade. Então, isso é muito importante na comunicação. Quanto mais você reforça, pode ser um jargão, pode ser aquilo que você está comunicando, como eu sempre estou ali falando da persona, né? Que a persona nada mais é do que a pessoa para quem você vende, mas com todas essas características do sentir, de quem é realmente essa pessoa. Não é simplesmente uma pessoa que vai lá e vai passar o cartão na hora que você faz uma oferta. Porque para que isso aconteça, você tem que dominar toda essa jornada do cliente, que a gente precisa entender a jornada da heroína, para saber qual é o ponto que essa mulher está, para oferecer um produto que faça sentido dentro dessa roda da jornada da heroína, para que ela se sinta conectada de verdade, para que as objeções naturais da venda não apareçam ou apareçam de forma que você consiga quebrar essas objeções de uma forma muito mais fácil. Então, aí entra no que você falou da leveza. Exato. Porque a partir do momento que você conhece aquela pessoa, você fala, poxa, eu sei o que ela está passando. E necessariamente não precisa ser algo que você tenha passado, mas você compreender a jornada da mulher na sociedade que nós vivemos. E aí eu não estou falando nem de Brasil, eu estou falando da sociedade moderna que vivemos hoje, no mundo que vivemos. Que ainda temos a questão de ter que falar que precisamos ocupar espaços. E isso é tão chato, né? É chato, é pesado demais. Exato. E o pior de tudo, a gente compra essa história. Nós mulheres compramos essa história de que sim, a gente precisa ocupar algum espaço e a gente não precisa, porque o nosso espaço já é aqui, né? Sim. Sabe que você estava falando aí e eu estava me lembrando, né? A importância de você saber falar com o público que você quer. Por quê? Durante muito tempo eu atendi como mentora e eu atendia todo tipo de pessoa. Mas eu tinha um público mais assim próprio, que eram meninas jovens de até 25 anos e que estavam iniciando na carreira como empreendedora, já ganhavam bastante dinheiro e tal, mas não sabiam administrar. Então, eu entrava com a minha expertise para fazer essa administração e trazia também um pouco dessa questão de autoconhecimento, porque é muito importante. Não dá para a gente gerir alguma coisa se a gente mesmo é uma bagunça, né? Sim. E aí eu escutei você falando de Aristóteles. E sabe o que é engraçado? E nesse nosso papo aqui, Sim. várias palavras que eu não ouço no nosso dia a dia, no nosso né? dia a dia vão acontecendo. Por quê? Porque a gente está ali na mesma faixa de idade, a gente tem basicamente o mesmo grau de escolaridade, a gente teve a mesma formação, eu posso dizer assim, né? Exato. E eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma mentoria e eu falei alguma coisa e de repente surgiu o nome de Jung. E aí a pessoa falou, oi, quem? Eu falei, e assim, Jung estava muito bombado nas redes por conta dessa questão da pandemia, que aí veio muita questão dos arquétipos e tal. E a base da metodologia, né, o grande difusor, a gente pode usar essa palavra, né,
Foi o quem organizou os arquétipos. Isso. Que os arquétipos são ideias, para quem está assistindo a gente. Eu sei que a gente está falando arquétipos como se todo mundo soubesse o que é, né? Os arquétipos nada mais são do que ideias universais, que elas simplificam. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, no arquétipo do fora da lei, é aquela pessoa que defende os direitos de que nós temos que enfrentar o mundo, né? E sempre querendo quebrar as regras. Então, quando a gente vê uma pessoa com essas características, a gente entende, essa pessoa está dentro do arquétipo do fora da lei. Os arquétipos, eles são como uma vestimenta. E nós transitamos por todos esses arquétipos durante a nossa vida, alguns com um grau um pouco maior e menor, dependendo da fase da vida que a gente já está. Isso, né? É muito importante. Nós temos os 12 dentro da gente, só que em graus E você diferentes. Você ainda me abriu um mundo, que é o mundo que eu estou estudando agora, que além de ter esses 12 principais que Jung organizou, Sim. A gente tem arquétipos por toda a nossa história, né? Desde do sol, da lua. Os arquétipos da natureza, a gente tem dos animais, tal. E tudo isso traz muito de simbologia, Sim. que é o que a gente vive. A gente tem um mundo simbólico, né? A gente tem um mundo que aí, se a gente for por esse papo, vai para a questão de sonhos e não sei o que, melhor nem ir por aí agora, mas fica um convite para a gente bater um papo sobre isso depois. Bacana. Ô Lu, isso é muito legal, né? Assim, me ajudou pra caramba essa questão da persona, da tua mentoria. Me fala, se você pudesse assim, colocar... antes disso, na verdade, eu queria que você me falasse qual foi o seu principal desafio, porque você sendo uma multipotencial, eu sei que você tem uma carreira muito sólida na área de comunicação, né? A gente se conheceu por conta disso, eu fiquei interessada de saber. Mas me fala um pouquinho qual foi a tua principal dificuldade antes de se entender como uma multipotencial. Tem a ver com o que nós estávamos conversando no início aqui, que é não passar aquela impressão de volatilidade e de inconstância, porque eu não sou uma pessoa inconstante. Eu sou uma pessoa que gosto de solidez, que gosto de coisas certas, de coisas organizadas, né? Falando um pouco dos arquétipos, um dos meus arquétipos bem assim predominantes é o arquétipo da realeza, mas não da realeza do poder, mas sim da realeza da estrutura, da organização. Então, todos os projetos que eu me envolvo, você que é minha mentorada sabe, vamos organizar. Passo 1, passo 2, passo 3. Por quê? Porque é importante para que eu enxergo o mundo dessa forma e eu trago isso que é para poder simplificar. Então, você imagina coisas bastante complexas, como toda essa questão dos arquétipos, como a questão da neurociência, do cérebro feminino, e você conseguir estruturar isso de uma forma que fique simples para quem está dentro do programa da metodologia CIS, que é a conexão, a identificação e a apresentação de solução única, que é a metodologia que eu criei, que é a metodologia CIS. Então, quando você olha de fora, você fala, consigo ver, em inglês a gente fala see the big picture, que é ver o cenário completo de toda a jornada. Perfeito. E isso é tão importante porque eu fico pensando, né? Se eu for montar um quebra-cabeça, não adianta eu simplesmente pegar as peças e tentar encaixar. O que não encaixa. Porque existe uma forma. Então, se eu olhar Existe um método. E se eu olhar por esse viés de vamos olhar o todo, né, primeiro, para depois tentar olhar para o pequeno, eu vou olhar, não, peraí, então essa quebra-cabeça aqui é de uma cena de... Agora ficou com a questão da realeza na minha cabeça. É de uma cena da cerimônia do chá. Isso, cerimônia do chá, que é bem... Que também se conecta muito comigo. Por isso que ficou na minha cabeça. E aí, se eu sei que aquilo lá, se eu vejo naquela foto, né, montada, fosse, puxa vida, é uma cerimônia do chá, fica um pouco mais fácil, mas não menos desafiante. Para eu poder procurar as peças, então as cores dessa aqui vão ficar para cá, essas aqui tem um formato mais, tem um, sei lá, um desenho de
rosto, aqui tem uma xícara de chá, então já vai começando a fazer um pouquinho mais de sentido na hora de eu organizar minhas peças para montar o meu quebra-cabeça. Exato. E aí você percebe que no momento que você coloca as peças, usando a mesma analogia, no momento que você coloca as peças, você fala, nossa, mas aqui parece que tem uma estante, é mais escuro, aqui você tem a cena da mesa com o chá e tal, aí aqui tem os detalhes do vestido, por exemplo. Sim. E aparentemente quando você olha, nada se conecta. Exato. E aí isso só ilustra o que a gente está falando. Então, a neurociência está aqui, os fundamentos do marketing estão aqui. Aí, logo aqui, quando você olha, tem a questão da metodologia, que é importante. Se a gente for pensar, até a própria natureza tem método, né? E ninguém foi lá e ensinou. Com certeza. Alguém ensinou para a abelha como que montava uma colmeia e ela não sabe qual é o lugar dela? Ou uma semente a germinar. Então, não é o natural. Então, quando a gente observa a natureza e quando a gente se conecta com a natureza, a gente consegue estar mais conectada com a questão da feminilidade, porque é a questão do produzir, né? Quando a gente entende isso, por mais que eu não quero ter filhos ou isso, aquilo, que é uma outra questão, mas tudo bem, mas nós somos criadoras, produtoras por natureza. Então, se você não vai criar um filho, você vai criar projetos. Você vai trazer toda essa questão do nutrir no teu servir. Perfeito. É por isso que a mulher, ela tem mais... eu não quero colocar uma questão sexista aqui, tá? Mas é que eu entendo que a mulher, ela tem mais talentos e é uma coisa mais natural, já que a gente está falando de naturalidade e facilidade, Desculpa. Luciane, estamos encaminhando para o final e eu gostaria que você me desse para mim, para quem está assistindo a gente, uma dica matadora, um conselho que salvou a sua vida ou a vida de algum mentorado seu, mas de uma forma prática, que a gente pudesse, começar a colocar em prática agora, sabe? Fala para mim. Olha, Roberta, eu digo que se você entender que o seu servir transforma vidas. E para que isso aconteça, você tem que olhar para o outro. Primeiro você olha para si para entender quais são os seus talentos e depois você vai olhar para o outro. Então, a solução que você tem com todos os seus saberes da sua multipotencialidade, caso você seja uma multipotencial como eu, vem do outro, é olhar para o outro. Então, isso para mim me salvou, porque durante muito tempo eu pensava, não, eu tenho que organizar dessa forma, porque de acordo com a teoria tal, tem que ser assim, assim, assim. Não. Qual é o problema que aquela pessoa está enfrentando? Dentro da jornada, qual é o momento que ela está? Então, você precisa olhar para o outro, olhar para a pessoa para quem você está prestando aquele serviço, e é dali que vai sair a sua mentoria, é dali que vai sair o seu servir, e não ao contrário, eu tenho todos esses saberes, eu gosto disso e quero falar sobre isso. Senão você vai ficar batendo cabeça e você não vai ter sucesso com os seus negócios. E não é uma questão de você trair aquilo que você gosta, porque você vai encontrar uma forma de colocar os seus saberes na sua entrega, no seu servir. Tô até emocionada, porque isso realmente fez muita diferença na minha vida. Pela primeira vez aqui, eu vou abrir uma das portinhas que você abriu. Eu sempre fui uma pessoa muito estruturada, né? Eu falo sobre finanças, eu falo sobre organização, eu falo sobre liberdade, eu acredito de verdade que a gente pode ter uma vida mais livre, e eu sempre fui muito cética. E eu estou me permitindo, através de uma conexão que eu venho fazendo já há mais de 90 dias, depois que a gente finalizou a nossa mentoria, eu estou me permitindo olhar para os oráculos, e aí eu estou falando não de leitura de tarô, tal, porque eu também gosto de leitura de tarô, assumir em frente às câmeras, mas eu estou assumindo que está tudo bem eu olhar para um lado um pouco mais místico, mais esotérico meu, que isso não vai brigar com aquela Roberta que gosta de regras, que gosta de planejamento, que acredita que as coisas podem ter uma sequência lógica, porque na minha cabeça tem uma sequência lógica,
Mas existe um outro lado, existe um mundo não material que impacta completamente no planejamento que a gente faz. Exato, Isso está me libertando. Porque aí você está, na jornada da heroína, você está entrando num casamento perfeito entre o masculino e o feminino. Porque o masculino é a organização, é o fazer, é ir para o mundo. E o feminino é a intuição, é o fluir. Então aí é que você... eu também. Aí é que você entra nesse casamento que é a perfeição. Que é quando você se coloca no seu lugar de poder. E aí, minha amiga, o céu é o limite. Eu não queria acabar. Aliás, não vai acabar, né? A gente sabe que não vai acabar aqui. Tem. Mas já fica o convite, se você gostou desse papo, se você está querendo saber um pouquinho mais sobre essa união do masculino e feminino, da busca do equilíbrio, da libertação dos papéis que a gente foi condicionada. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a mentoria da Lu, coloca aqui, né, um comentário. A gente está começando, então o canal é novo. Sim. A gente precisa dessa ajuda. Não esquece, curte agora. Se você não curtiu, curte, por favor. E já fica o convite. Sim. A gente vai ter outros bate-papos. Em breve a gente vai ter uma roda de conversa que a Lu também vai participar, então fica ligadinho aqui. A gente vai falar sobre um assunto muito, como eu posso usar? Relevante. É relevante, mas é delicado também. Certo. Né? Então a gente logo vai estar falando sobre isso. Vem comigo, vem com a gente. Vem comigo, me segue, Clareza da Palavra no Instagram. Vou deixar aqui para vocês o arroba dela. E é isso, muito obrigada por ter assistido até o final e vamos, né? Só vamos. Só vamos. Beijos, tchau. Tchau.